E nessa aula nós vamos falar sobre como otimizar corretamente o nome do seu negócio no Google Meu Negócio. Para a gente fazer essa edição, eu vou clicar em Editar Perfil. Uma vez dentro da edição do perfil, eu vejo sobre a sua empresa, nome da empresa. Então eu vou clicar nesse lápis para poder editar o nome da empresa. Tá? Antigamente, a gente tinha que colocar basicamente a razão social do nosso negócio para que o Google aprovasse a nossa ficha. E uma vez a ficha aprovada, nós vínhamos aqui em edição e modificaríamos o nome, colocando o nome sobre o qual as pessoas estão acostumadas a chamar, a conhecer o nosso negócio. Então, razão social, basicamente ninguém conhece a sua empresa pela razão social. Já o nome fantasia, ele é mais conhecido. Então, a gente tem que colocar aqui como as pessoas pesquisam o nosso negócio. Quando um cliente quer encontrar a gente, como é que ele pesquisa? Então, eu coloquei como exemplo Bruno Dantralves, que é o meu nome, e advogado, que é uma categoria, tá? E a gente vai trabalhar em cima disso agora. Se eu sou uma padaria, por exemplo, eu vou colocar Delicatessen, Deguste, Padaria. Se eu sou um médico, eu coloco meu nome, Bruno Dantralves, médico ou ginecologista, tá? E aí nós vamos trabalhar basicamente isso agora. Como é que nós devemos nos posicionar aqui, certo? Se eu tenho várias especializações, por exemplo, eu sou um advogado trabalhista, civil, previdenciário, eu posso colocar Bruno Dantralves advogado. Seria o nome do meu escritório, certo? Ou então Bruno Dantralves advogados associados, se é o nome do meu escritório. Tá, mas se eu sou um advogado que eu só trabalho com direito civil, eu posso colocar Bruno Dantralves advogado civil, perfeito? E aqui eu já vou um REC aqui para vocês, tá? Se a gente fizer uma pesquisa aqui sobre advogado, vamos ver o que é que acontece aqui. Então o Google vai me fornecer, né, algumas opções, tá? Dentro dessas opções, olha o que é que eu observo. Categoria do primeiro, advogado. Categoria do segundo, escritório de advocacia. Categoria do terceiro, escritório de advocacia. Se eu clicar aqui em mais negócios, tá? Então, advogado, escritório de advocacia, advogado, escritório de advocacia, escritório de advocacia. Então, eu observo que geralmente os advogados, eles cadastram o seu perfil no Google Meu Negócio como escritório de advocacia. E aí vem a dúvida, Bruno, qual eu uso? Advogado ou escritório de advocacia? Tá? Antes da gente avançar, eu já quero deixar claro outra coisa. Eu não tenho como abordar todas as categorias aqui. Então, a linha de raciocínio que eu estiver fazendo, você leva para o seu negócio. Certo? Você é um médico, então você vai deixar médico ou vai deixar médico e a especialidade? Ou você vai deixar clínica médica? Então, você vem e pesquisa aqui, por exemplo, ó, médico. Como é que aparece a categoria de médico? Então, centro de diagnóstico, médico de família, médico, policlínica. Então, você vai ver o que mais se encaixa ao seu perfil. Tá? Você é uma padaria, por exemplo. Padaria. Então, aqui já não tem dúvida. Eu vou colocar o meu negócio como padaria, certo? E aí, vamos para aquele REC que eu falei. Vamos elevar o nível agora. Tá. Eu coloco advogado, não foi isso? Então, se eu pesquisei aqui por advogada, apareceu também escritório de advocacia. O que é que eu uso? Advogado ou escritório de advocacia. Então, eu vou aqui no Google ADS, tá? Para quem não sabe ainda, a gente aprofunda muito sobre isso no meu curso, sobre anúncios pagos, né? Anúncios pagos no Google ADS. Tá? Mas basicamente você vai entrar em sua conta do ADS, né? Você vai digitar ads.google.com e aí dentro da conta do ADS, se você não tiver, você vai criar sua conta ainda, você clica em ferramentas, vai aqui planejador de palavras-chave, certo? Dentro de planejador de palavras-chave, eu quero ver volume de pesquisas diárias. E aí eu vou digitar tanto advogada
quanto escritório de advocacia. E vou pedir ao Google para analisar esses dois termos. Eu quero saber o que é que tem mais busca. As pessoas pesquisam mais por advogado ou por escritório de advocacia? E aí, de antemão, eu já observo aqui, ó. Advogado, eu tenho 110 mil buscas, enquanto escritório de advocacia eu tenho 33 mil buscas. Isso quer dizer que as pessoas pesquisam mais no Google por advogado do que escritório de advocacia. Sabendo disso, o que é que eu vou preferir colocar no nome da minha empresa? O termo advogado. Então, Bruno Dantralves, advogado. Isso porque eu tenho uma ação ampla de advocacia, certo? Eu trabalho em várias varas. Mas se eu fosse um advogado civil, por exemplo, tá? Eu poderia voltar e colocar advogado civil. E ver os resultados. Dentro de advogado civil, eu tenho aqui 4.400 buscas. Vejam que a quantidade de buscas é bem menor, mas eu já tenho um público direcionado, porque quem pesquisa advogado civil no Google, ele está procurando única e exclusivamente um advogado especialista na vara civil. Então, aí, estrategicamente, talvez seja melhor eu aparecer para menos pessoas, mas eu aparecer para aquelas pessoas que procuram a única especialidade que eu trabalho. Agora, caso eu trabalhe em várias especialidades, aí é mais interessante deixar advogado, que é um termo mais amplo, e nos serviços ou categorias secundárias, que nós vamos falar sobre isso depois, eu coloco advogado civil. Perfeito? Então, vamos voltar aqui em advogado, que eu sei que é o que tem o maior volume de busca, certo? E eu quero elevar mais um nível aqui com você. Na realidade, eu vou voltar aqui, advogado e escritório de advocacia, tá? Então, vamos elevar o nível aqui. Então, eu já tenho aqui advogado, 110 mil buscas aproximadas por mês, né? Enquanto escritório de advocacia, 33 mil buscas. Só que se eu estou a nível de Brasil, pode ser que as buscas elas mudem de acordo com a sua localização. Então, o correto é... Então, vamos voltar aqui, cancelar. Então, eu estou vendo aqui, Brasil, tá? Eu vou clicar no lápis e vou colocar a minha cidade. Então, vamos supor que eu trabalho em Campinas. Campinas, São Paulo. Então, eu vou clicar aqui, né? Campinas, São Paulo. Tá? Eu vou tirar o Brasil, desmarcar Brasil. E vou colocar apenas Campinas, São Paulo. E vou clicar em salvar. E aí eu observo que eu tenho, em média, 1.000 buscas por advogado em Campinas, São Paulo, e escritório de advocacia apenas 320 buscas, tá? E essas buscas eu vejo o período aqui, certo? O período são os últimos 12 meses, então é busca anual. E aí, como eu tenho um advogado com um número de buscas maior, de fato eu vou deixar advogado como sendo a minha categoria principal. Então, Bruno Dantralves, advogado. Perfeito? E eu vou clicar em salvar. Então, dessa forma, eu editei de forma inteligente e eficiente o nome do meu negócio. Recapitulando, você tem que expandir isso para o seu negócio. Seja você trabalhe com venda de produtos ou prestação de serviços, use essa mesma lógica, essa mesma linha de raciocínio para deixar o seu negócio de forma mais eficiente. E aí, outra dica que eu posso dar, se eu vim aqui novamente em editar perfil, se você quiser forçar ainda um pouco mais, eu ainda posso colocar Bruno Dantralves, advogado em, tá? Vamos supor que eu trabalho em Campinas, São Paulo. Então, eu estou forçando mais ainda o Google. Eu estou dizendo, apesar do Google já saber que o meu endereço é em Campinas, São Paulo, quando a pessoa me encontrar lá, ela vai ver advogado Campinas, São Paulo. Ou seja, a pessoa vai ter certeza que eu atuo na região de Campinas, em São Paulo. Então, as chances que eu tenho de receber cliques são maiores. E eu estou reforçando também para o Google. Ó, Google, eu sou um advogado e eu
trabalho na região de Campinas, São Paulo. Então, para fortalecer mais ainda, você também pode colocar a região onde você trabalha. Eu trabalho em Salvador, Bahia. Então, Salvador, Bahia. Então, eu vou clicar aqui, Bruno Dantralves, eu vou salvar Salvador, Bahia. Então, vai ficar meu nome. Meu nome do negócio vai ser Bruno Dantralves, advogado em Salvador, Bahia. Então, as pessoas vão saber que eu sou advogado. Eu sou advogado Bruno Dantralves e eu atuo em Salvador, Bahia. Não, Bruno, eu não atuo em Salvador, Bahia. Eu atuo em um bairro de Salvador, tá? Então, Bruno Dantralves, advogado Pituba, por exemplo. Pituba, Salvador, Bahia. Então, as pessoas sabem que eu sou um advogado, tá? E eu atuo exclusivamente na região da Pituba, em Salvador, Bahia. Então, advogado na Pituba, em Salvador, Bahia. Então, aqui eu sou mais específico ainda, certo? E esse REC também é fundamental, porque lembre, um dos principais fatores de ranqueamento do Google é a proximidade. Então, o Google vai tender a mostrar o seu negócio para as pessoas que estão próximas de você. Agora, atente para uma coisa. Se eu colocar um endereço que eu coloquei no Google, eu tenho que bater com essa mesma região no meu título. Então, cuidado para não colocar um endereço do seu negócio diferente da região que você está colocando no seu título. Então, os dois têm que bater. Então, ficamos por aqui. Cuidado, o título é fundamental para que o seu negócio apareça entre as primeiras colocações. E até a próxima aula.